Muito bem, neste vídeo nós vamos ver equação reduzida da reta, tá bom? Nós vamos entender o que é isso. Estamos a entrar na geometria analítica, veremos o estudo de retas e vamos aqui abordar no vídeo de hoje a equação reduzida da reta. Então, vamos logo ao que interessa, que é aprender. Vamos lá, qual é o termo geral da equação reduzida da reta? É nada mais, nada menos que o y ele vai ser igual a mx mais o n, tá bom? Então, esse aqui é o termo geral da equação reduzida da reta. Essa aqui é a tal equação reduzida da reta. Correto? Correto. E o m, o nosso m aqui, vamos chamar de coeficiente angular. Tá bom? Vamos chamar de coeficiente angular. E o n, nós chamaremos de coeficiente linear. Chamaremos de coeficiente linear. Tá bom? Correto. Então, nós acabamos de saber identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear a partir do quê? A partir de uma expressão analítica. Mas, se nos desse um gráfico, se nos desse aqui um gráfico, ok? Um gráfico aqui. Gente, no gráfico, nós precisamos entender que na interseção entre o eixo dos y, aqui temos y, aqui temos o x, na interseção do eixo dos y e a reta, nós vamos ter aqui o n. Vamos ter aqui o coeficiente linear. Tá bom? Ou seja, se te darem um gráfico e você precisa identificar o coeficiente linear, corre logo na interseção entre a reta, essa aqui é a nossa reta, e o eixo dos y. E aí você vai encontrar o seu coeficiente linear. Certo? Certo. Então, se voltarmos aqui, vai se formar um ângulo, que nós chamaremos de tangente de θ. Vamos chamar de tangente de θ, o ângulo que estiver aqui. Ok? Certo. Então, melhor escrever aí para não esquecer que o coeficiente, tá bom? Vai escrevendo aí para você não esquecer jamais. Que o coeficiente linear, ele surge da interseção da reta com o eixo dos y. Com o eixo dos y. Para você nunca mais se esquecer. Correto? Agora vai surgir uma pergunta muito importante. Como descobrir, como achar o coeficiente angular? Bem, aqui, nota o seguinte. Nós vamos achar o coeficiente angular da seguinte maneira. Se tivermos aqui, se nos derem aqui os pontos, o ponto A, teremos aqui o XA, tá bom? Teremos aqui o XA e o YA. E o ponto B, aqui também teremos aqui o XB e teremos o XB e o YB. Correto? Se eles nos darem um ponto, nós vamos determinar o coeficiente angular da seguinte maneira. O M, o coeficiente angular, ele vai ser igual a delta y sobre o delta x. Correto? O delta y é nada mais e nada menos do que variação do delta do y. Tá bom? Ou seja, teremos aqui o YB menos o YA. Idem para o delta x. Delta x significa que a variação do delta é a variação do x. Teremos aqui o XB. Teremos aqui o XB subtraindo o XA. Correto? Então, uma das formas de nós acharmos o coeficiente angular é desta maneira aqui. Mas, quando nos derem um gráfico, já é um pouquinho diferente. Porque se nos darem um gráfico, sem nos darem uns pontos, aí pode ficar um pouco complicado. Mas não vai ser complicado, porque é da seguinte maneira. Primeiro, é que o coeficiente angular, você vai determinar da seguinte forma. Coeficiente angular, isso aqui é o coeficiente linear, tá? Nós queremos coeficiente angular. Vamos lá. Vai ser o seguinte. O M vai ser igual a tangente de θ.
Só isso. Vai ser igual a tangente de θ, tá bom? Vai ser igual ao valor que você for a obter. Vamos lá. Se aqui tivéssemos 30 graus, teríamos 30 graus. Se aqui tivéssemos 45 graus, aqui teríamos 45 graus. Se aqui tivéssemos 60 graus, aqui também teríamos 60 graus. Mas, Jofê, vou dar alguns valores aqui. Tangente de... Vou dar aqui de ângulos especiais. De alguns ângulos especiais. Podemos ter aqui tangente de 30 graus, tangente de 45 graus, tangente de 60 graus. Gente, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ou você pode recordar daquela musiquinha que aprendemos há muito, muito tempo. Que eu ainda me lembro, mas se você quer se lembrar da música, comenta aí nos comentários. Farei um vídeo só cantando aquela música. Sobre ângulos especiais. Tangente de 45 graus é 1. E tangente de 60 graus é raiz de 3 apenas. Tá bom? Então, essa é a parte teórica, né? Que nós vamos ver aqui. Então, dá um print no quadro e vamos à parte 2, onde nós vamos ver a resolução de certos exercícios. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos ver a aplicação, né? Nós já vimos a introdução aí, agora nós vamos ver como é que isso se aplica na prática. Vamos a isso. Determina a equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Ponto A, 1.5, ponto B, 3.9. Ok, vamos já a isso. Primeiro que a forma canônica da equação reduzida da reta, nós vimos que é y sendo igual a mx mais n, correto? Onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Muito bem, agora vamos ver como é que nós vamos achar o coeficiente angular. Vamos lá, é o seguinte. O coeficiente angular, nós vimos que vai ser igual a o x, que vai ser igual ao yb menos o ya sobre o xb menos o xa, tá? Então, esse aqui é o xa. E esse aqui é o yb, é o é o ya, quer dizer. Porque estamos no ponto A. E esse aqui é o xb. Esse aqui é o yb. Correto? Vamos a isso. O yb aqui, o yb é o 9. Então, vamos escrever aqui o 9 menos o ya, que é o 5. Sobre, aqui o xb. O xb é o 3. 3 menos o xa, que é o 1. Então, o nosso m, nosso coeficiente angular, vai ser igual a 9 menos 5, que dá 4. Sobre 3 menos 1 dá 2. Dá 2 mesmo. Usa a máquina aí para ver se é realmente 2. Mas eu acho que é 2 mesmo. Portanto, o coeficiente angular vai ser igual a 2. E tá, nós já achamos aqui, já achamos o valor do coeficiente angular. Então, podemos substituir. Teremos que y vai ser igual a 2x mais n. Mas nós agora apenas obtivemos o coeficiente angular. Mas eles não pedem o coeficiente angular. O que eles pedem? Eles pedem a equação reduzida da reta. Ou seja, ainda nos resta calcular o coeficiente linear. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Pensa comigo. Aliás, vamos a isso. Aqui, você precisa escolher um dos pontos. Você pode escolher este ponto A, assim como você também pode escolher o ponto B para colocar aqui. Mas, de preferência, eu vou escolher o ponto A. E onde tiver x, coloco o valor do xa. E onde tiver y, coloco o valor do ya, correto? Vamos a isso. Aqui temos o y como sendo o 5, sendo igual a 2 vezes o x é o 1, mais o e. Poderíamos ter escolhido o ponto B, tanto faz, tá? Tanto faz. No final, nós teríamos o mesmo resultado, correto? Então, vamos ter aqui o 5 sendo igual a 2 mais o n. Então, o 2 passa para o primeiro membro, muda de sinal. Então, vamos ter o 5 menos 2 sendo igual a n. Então, o 5 menos 2 dá 3, sendo igual a n. Ou seja, o nosso n aqui, o nosso coeficiente linear é 3. Ok. Vamos lá. Vamos a isso. Nós já determinamos aqui o coeficiente, nós já determinamos aqui
o coeficiente angular e já determinamos aqui o coeficiente linear. Então, está na hora de a gente substituir na nossa forma canônica aqui. Então, o y vai ser igual, o coeficiente angular é 2x mais o coeficiente linear é o 3. Portanto, a nossa equação reduzida da reta é essa aqui. Ok? É desse jeito que a gente vai ter que raciocinar para calcular. Agora, vamos para o exemplo número 2. O exemplo número 2 é um pouquinho diferenciado. Porque ao invés de nos darem os pontos, o que eles nos deram? A reta. Nos deram a reta. Isso é alguma coisa para nós? Não. Porque primeiro, nós já aprendemos que o coeficiente linear, que é o n, obtivemos na interseção entre o eixo dos y e a reta. E para obtivermos o coeficiente angular, o que é que nós vimos? Vimos que será igual a tangente de θ. Então, m vai ser igual a tangente de quanto? De 30 graus. Tangente de 30 graus. Então, o m vai ser igual a tangente de 30 graus, como nós já vimos anteriormente, né? Vimos que teremos aqui tangente de alguns ângulos especiais, 30 graus, 45 graus, e, portanto, aqui teremos 60 graus. Vemos que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. E tangente de 60 graus é raiz de 3. Tá bom? Alguns ângulos especiais tem mais, tá? Poderiam te mandar tangente de 80 graus. Beleza? Então, vamos a isso. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, m vai ser igual a raiz de 3 sobre o 3. Então, nós já achamos aqui o coeficiente angular e nós já achamos aqui o coeficiente linear. Mas nós ainda não obtivemos o que nos pediram. E o que nos pediram? Nos pediram a equação reduzida da reta. Bora escrever a forma canônica. Y vai ser igual a mx mais n. Ok? Então, vamos lá. Substituir. O y vai ser igual o nosso m, coeficiente angular, que vemos aqui, o raiz de 3 sobre 3x, mais o coeficiente linear, obtivemos aqui o menos 2. Menos vezes mais dá menos 2. Tá? Então, essa aqui é a equação reduzida da reta. Ok? Muito simples, né? Muito simples. Se você achou muito simples, já deixa o like aqui e comenta aí embaixo. Isso aqui é uma banana esmagada. Brincadeira, comenta só banana esmagada. Ok? Vamos a isso. Vamos agora para o exemplo número 3. O exemplo número 3 é um pouquinho diferenciado, gente. Prestem muita atenção aqui no exemplo número 3. Por quê? Porque nos dão apenas um ponto e nos dão aqui o coeficiente angular. Como é que nós vamos raciocinar nesse tipo de casos? Veja o seguinte. Aqui, nós teremos que usar a seguinte forma. Y menos o y0 vai ser igual ao coeficiente angular x menos o x0. Correto? Correto. Então, o y0 é nada menos que o primeiro y. Aliás, o primeiro y que é esse aqui. Que é esse aqui, que é o 5. E o x0 é nada menos que o primeiro x, que é esse aqui. Que é o 1. Correto? Então, tendo esse conhecimento, você só tem que substituir. Vamos substituir, galera. Vamos lá. Então, o y mantemos menos o y0 é o 5. Tá bom? Então, eu vou usar aqui uma cor diferente. Y menos 5 sendo igual. O m é o nosso coeficiente angular que já nos deram aqui, que é o 8. Tá bom? 8 x menos o x0 é o 1. Então, vamos ter o y menos 5 sendo igual a 8 vezes x. Quando é que dá? 8x. 8 vezes 1 dá 8. Mais vezes menos dá menos. Então, portanto, aqui vamos colocar aqui o y, vamos isolar o y sendo igual a 8x menos 8. O menos 5 passa para o segundo membro, fez o quê? Mudou de sinal. Mais aqui o 5. Então, o y vai ser igual
a 8x menos 18 mais 5 dá menos 3. Então, essa aqui é uma das formas de obter a equação reduzida da reta. Aqui só nos deram um ponto e o coeficiente angular. Nós já sabemos. Vamos usar essa forma aqui. Muito, muito bonita. Comenta banana esmagada aí nos comentários para eu saber que você chegou até o final deste vídeo. Se não comentar isso, eu não saberei de jeito nenhum. E é isso. Este é o vídeo de hoje. Comenta aí se você quer ver a parte 2, tá? Podemos ver uma parte só de resolução de exercícios relacionados à equação reduzida reta. Então, faça o print aí e se inscreva nesse canal, porque aqui nós vamos estudar matemática até o próximo vídeo.